Graça e paz, meus irmãos. Quero deixar hoje um versículo que está lá no livro de 1 Reis, capítulo 18, versículo 42b até o 45. Diz: Elias subiu ao cume do Carmelo e se inclinou por terra, e meteu seu rosto entre os seus joelhos, e disse ao seu moço: Sobe agora e olha para a banda do mar. E subiu e olhou e disse: Não há nada. Então disse ele: Torna lá 7 vezes. Sucedeu que, a 7ª vez, disse: Eis aqui uma pequena nuvem, como a mão de um homem, subindo do mar. Então disse ele: Sobe e dize a Acabe: Aparelha o teu carro e desce, para que a chuva te não apanhe. E sucedeu que, entretanto, os céus se enegreceram com nuvens e vento, e veio uma grande chuva, e Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. Aqui a história de Elias é um pequeno trecho da batalha de Elias contra o rei Acabe, um rei que fez muitas coisas más. Então a idolatria aumentou muito naquela época. O povo de Israel estava assim se distanciando dos caminhos do Senhor por causa da Jezabel, que era esposa do rei Acabe. Jezabel era uma rainha idólatra que fez muitas coisas que não agradaram ao Senhor e manipulava o rei Acabe, seu marido, para fazer o que era mal aos olhos de Deus. Então Elias orou e Deus mandou uma seca muito grande. Não choveu durante 3 anos e meio. Então a terra sofreu, as pessoas sofreram muito com aquela grande seca. E nesse período aqui, que eu acabei de ler, Elias foi clamar ao Senhor pela chuva, porque já tinha passado, vencido o prazo que Deus tinha falado que haveria de ter aquela seca. Então Elias clamou e a chuva veio. Então, assim, o que eu quero mostrar na realidade é a oração. O quanto a oração é importante. Porque Elias era um homem igual a nós mesmos, era um profeta do Senhor, mas era um homem como qualquer um de nós. Mas a sua oração fez efeito. Deus ouviu a sua oração. E Deus ouve a oração de qualquer um que está na presença do Senhor, que está em consagração com o Senhor e que tem um coração voltado para o nosso Deus. Então eu quero deixar aqui algumas dicas de oração de acordo com a palavra de Deus. Eu vou estar lendo alguns trechos, em algumas partes eu vou estar deixando versículo para algum irmão que queira buscar na Bíblia, que queira aprofundar mais no estudo. E em outros trechos eu vou estar lendo o que diz naquele versículo, falando sobre oração eficaz. A oração é uma comunicação multifacetada entre os cristãos e o Senhor. Além de palavras como oração e orar, essa atividade é descrita como invocar a Deus. Invocar o nome do Senhor também pode ser falado, ou clamar ao Senhor, ou levantar nossa alma ao Senhor, buscar ao Senhor, aproximar-se do trono da graça com confiança, chegar perto de Deus. São algumas das frases usadas quando se faz oração. Em toda a Escritura, que foi escrita em tempos diferenciados, era falar de alguma forma diferente. Então, são usados esses termos para oração. A Bíblia apresenta motivos claros para o povo de Deus orar. Antes de tudo, Deus ordena que o cristão ore. O mandamento para orarmos vem através dos salmistas. Está lá em 1 Crônicas 16:11. É uma das referências. Também dos profetas, Isaías 55:6. Dos apóstolos, você pode ver em Efésios capítulo 6, versículo 17. E do próprio Senhor Jesus Cristo.
O próprio Senhor Jesus, mesmo sendo Deus, tudo que ele ia fazer, ele orava. Era constante a sua oração. Em todo tempo, quando nós lemos os evangelhos, nós vemos ali o Senhor Jesus buscando em oração. Porque sem oração, nada podemos fazer. Deus aspira à comunhão conosco mediante a oração. Mantemos o nosso relacionamento com Ele. A oração é o elo de ligação que carecemos para recebermos as bênçãos de Deus, o seu poder e o cumprimento das suas promessas. Numerosas passagens bíblicas ilustram esse princípio. Jesus, por exemplo, prometeu aos seus seguidores que receberiam o Espírito Santo se perseverassem em pedir, buscar e bater à porta do seu Pai Celestial. Está lá em Lucas, no capítulo 11, versículo 5. Por isso, depois da ascensão de Jesus, seus seguidores reunidos permaneceram em constante oração no cenáculo. Em Atos 1, versículo 14. Até o Espírito Santo ser derramado com poder no dia de Pentecostes. Quando os apóstolos se reuniram após serem libertos da prisão pelas autoridades judaicas, oraram fervorosamente para o Espírito Santo lhes conceder ousadia e autoridade divina para falarem a palavra dele. Quando nós oramos, o Senhor nos dá ousadia, nos dá autoridade. Nós estamos revestidos, o Espírito Santo, ele fala através de nós. Quando nós oramos, nós estamos mais resguardados, estamos prontos para enfrentar as batalhas do dia a dia. E tendo eles orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Os apóstolos que até então eram tímidos e não tinham assim inspiração para falar do Senhor Jesus, para falar da sua obra, de repente se tornaram homens valentes, corajosos, que enfrentaram todo aquele problema dos romanos, da perseguição, e Pedro ali com os outros apóstolos foram ali para o meio da multidão e com ousadia falaram, porque o Espírito Santo estava agindo através dele. O apóstolo Paulo frequentemente pedia oração em seu próprio favor, sabendo que a sua obra não prosperaria se os crentes não orassem por ele. É a necessidade que nós temos de oração. Mesmo a pessoa que está dentro de um ministério, que é um cristão, por mais fervoroso que seja, por mais que seja de oração, ele necessita também de oração. As nossas lideranças religiosas precisam de oração. As nossas lideranças políticas precisam de oração para ter sabedoria naquilo que fazem, naquilo que determinam. Então, a oração é essencial para qualquer um de nós. Tem mais aqui. Deus, no seu plano de salvação da humanidade, estabeleceu que os cristãos sejam seus cooperadores no processo da redenção. Em certo sentido, Deus se limita às orações santas de fé e incessantes do seu povo. Então, Deus ouve a nossa oração. Muitas coisas não serão realizadas no reino de Deus se não houver oração intercessória dos crentes. Por exemplo, Deus quer enviar obreiros para evangelizar. Cristo ensina que tal obra não será levada a efeito dentro da plenitude do propósito de Deus sem as orações do seu povo. Olha como a oração é importante. No reino de Deus, as coisas acontecem mediante a nossa oração também. O Senhor diz nas Escrituras: rogai, pois, ao Senhor da seara, que mande ceifeiros para a sua seara. Está lá em Mateus, no capítulo 9, versículo 38. Ali é Jesus falando aos discípulos que a obra é muito grande, mas são poucos os que querem trabalhar, são poucos os ceifeiros. Então nós devemos estar orando ao Senhor
para que Deus levante pessoas dispostas a evangelizar, a fazer a sua obra no mundo. Noutras palavras, o poder de Deus para cumprir muitos dos seus propósitos é liberado somente através das orações contritas do seu povo em favor do seu reino. Se não orarmos, poderemos até mesmo estorvar a execução do propósito divino da redenção, tanto para nós mesmos, como indivíduos, quanto para a igreja coletivamente. É importante estarmos orando porque Deus, Ele move todas as coisas através das nossas orações. Nossa oração, para ser eficaz, precisa satisfazer certos requisitos. Nossas orações não serão atendidas se não tivermos fé genuína. A fé é essencial na oração. Nós precisamos crer que Deus existe, que nós estamos falando com Ele e que Ele vai estar respondendo ou já respondeu às nossas orações. Jesus declarou abertamente: tudo o que pedirdes orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. Está no livro de Marcos, no capítulo 11, no versículo 24. Ao pai de um menino endemoniado, ele falou assim, tudo é possível ao que crê. Está lá no livro de Marcos, no capítulo 9, no versículo 23. O autor de Hebreus admoesta-nos assim: cheguemo-nos com verdadeiro coração em inteira certeza de fé. Então nós precisamos chegar em oração, mas com fé verdadeira, em inteira certeza de fé. Está no livro de Hebreus, no capítulo 10, no versículo 22. E Tiago encoraja-nos a pedir com fé, não duvidando. Está no livro de Tiago, no capítulo 1, no versículo 6. Além disso, a oração deve ser feita em nome de Jesus. O próprio Jesus expressou esse princípio ao dizer: e tudo quando pedirdes em meu nome, eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Isso é promessa do nosso Salvador, do Senhor Jesus Cristo, que está lá no livro de João, no capítulo 14, no versículo 13 e 14. Nossas orações devem ser feitas em harmonia com a pessoa, caráter e vontade de nosso Senhor Jesus Cristo. A oração só poderá ser eficaz se feita segundo a perfeita vontade de Deus. Deus não vai ouvir aquele que está fazendo uma oração para prejudicar alguém, para fazer o mal. Deus ouve aquela oração que é segundo o propósito de Deus. É quando nós oramos num propósito de fazer o bem a nós ou a outras pessoas. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Está lá no livro de 1 João, capítulo 5, versículo 14. Uma das petições da oração modelo de Jesus, o Pai Nosso, confirma esse fato. Diz assim: seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Lá no livro de Mateus, no capítulo 6, versículo 10. É uma das passagens. Em muitos casos, sabemos qual é a vontade de Deus, porque Ele nos revelou na Bíblia. Podemos ter certeza que será eficaz toda oração realmente baseada nas promessas de Deus, constantes da sua palavra. O profeta Elias tinha certeza de que Deus de Israel atenderia a sua oração por meio do fogo e posteriormente da chuva, porque recebera a palavra profética do Senhor. E estava plenamente seguro de que nenhum Deus pagão era maior do que o Senhor Deus de Israel, nem mais poderoso. Lá no livro de 1 Reis, como fala de Acabe, de Elias, tem uma parte lá que Elias desafia os profetas de Baal. Então, eles vão ao monte e Deus manda fogo sobre o sacrifício que Elias tinha preparado. Enquanto os profetas de Baal ficaram a parte da manhã toda clamando, pedindo para o Deus Baal responder ao seu sacrifício, ali se torturaram ali,
se cortaram todo e gritaram e clamaram a Baal, mas um Deus falso não pode responder à oração de ninguém. Somente o grandioso Deus dos céus, o Deus verdadeiro, que pode responder às nossas orações. Então, quando Elias, ele deixou eles fazer ali as suas petições, seus clamores, e quando nada aconteceu, Elias então prepara o sacrifício, confiando, sabendo que Deus responderia a sua oração. Então veio o fogo do céu e consumiu o holocausto que Elias tinha preparado. É a confiança na oração. É essa confiança que nós temos que ter, saber que Deus vai nos responder. Não somente devemos orar segundo a vontade de Deus, mas também devemos estar dentro da vontade de Deus, para que Ele nos ouça e atenda. Deus nos dará as coisas que pedimos, somente se buscarmos em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. Você pode estar vendo no livro de Mateus, no capítulo 6, versículo 33. O apóstolo João declara que qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. Está lá no livro de 1 João 3, 22. Obedecer aos mandamentos de Deus, amá-lo e agradá-lo, são condições prévias indispensáveis para termos respostas às orações. Tiago, ao escrever que a oração do justo é eficaz, refere-se tanto à pessoa que foi justificada pela fé em Cristo, quanto à pessoa que está a viver uma vida reta, obediente e temente a Deus. Tal qual o profeta Elias, que eu já comentei aqui, está lá no livro de Tiago 5, 16 a 18. O Antigo Testamento acentua este mesmo ensino. Deus tornou claro que as orações de Moisés pelos israelitas eram eficazes por causa do seu relacionamento obediente com o Senhor, da sua lealdade a Ele. Está lá no livro de Êxodo 33, 17. Por outro lado, o salmista declara que se abrigarmos o pecado em nossa vida, o Senhor não atenderá às nossas orações. Eis a razão principal porque o Senhor não atendia às orações dos israelitas idólatras e ímpios. Está em Isaías, no capítulo 1, versículo 15. Então não adianta nós clamarmos ao Senhor e ficar guardando pecado, sem confessar e arrepender. Nós temos que estar limpos diante de Deus para que Ele ouça as nossas orações. Mas se o povo de Deus arrepender-se e voltar-se dos seus caminhos ímpios, o Senhor promete voltar a atendê-lo, perdoar seus pecados e sarar a sua terra. Está em 2 Crônicas 7, 14. Então, se nós tivermos uma vida íntegra e limpa diante do nosso Deus, Ele vai cumprir o propósito, Ele vai atender as nossas orações. A oração do sumo sacerdote pelo perdão dos pecados dos israelitas no dia da expiação não seria atendida se antes o seu próprio estado pecaminoso não fosse purificado. Finalmente, para uma oração eficaz, precisamos ser perseverantes. É essa a lição principal da parábola da viúva importuna, que está no livro de Lucas 18, capítulo 1 até o 7. Essa parábola é uma viúva que vai na presença do rei, e o rei era um homem duro de coração, que não, de acordo com o rei, ele não temia nem a Deus, ninguém. Porém, essa viúva importunou ele tanto para cuidar da causa dela, que ele acabou atendendo ali o seu pedido. Então Jesus fala, se esse homem, que era um homem mau, ouviu o clamor dessa viúva, que dirá o Deus, o nosso Pai, que é tão bom, cheio de misericórdia. A instrução de Jesus, pedi, buscai e batei. Ensina perseverança na oração. O apóstolo Paulo também nos exorta a perseverança na oração. Está em Colossenses capítulo 4, versículo 2. Os santos do Antigo Testamento também reconheciam esse princípio.
Por exemplo, foi somente enquanto Moisés perseverava em oração com suas mãos erguidas a Deus que os israelitas venciam na batalha contra os amalequitas. Está lá no livro de Êxodo, no capítulo 17, versículo 11. Depois de Elias receber a palavra profética de que ia chover, ele continuou em oração até a chuva começar a cair. Numa ocasião anterior, esse grande profeta orou com insistência e fervor para Deus devolver a vida ao filho morto da viúva de Sarepta, até que a sua oração foi atendida. Também foi um caso em que Elias intercedeu pela vida de um jovem e Deus ressuscitou aquela criança. Confiança, oração. Mas como diz aqui nesse estudo, nós precisamos estar com a vida no altar de Deus, uma vida íntegra, né, para que todas essas coisas aconteçam. Quais são os princípios da oração eficaz? Para orarmos com eficácia, devemos louvar e adorar a Deus com sinceridade. Devemos ter sinceridade em nosso coração quando nós entramos na presença do Senhor. Intimamente ligado ao louvor e de igual importância, vem a ação de graças a Deus. A confissão sincera de pecados conhecidos é vital à oração da fé. Está em Tiago 5,15. Igual eu já falei. Se nós não estivermos assim, confessando os nossos pecados, tiver arrependimento, o Senhor não pode agir nas nossas orações. Deus também nos ensina a pedir de acordo com as nossas necessidades. Segundo está escrito em Tiago, no livro de Tiago, deixamos de receber as coisas de que precisamos, ou porque não pedimos, ou porque pedimos com motivos injustos. Está no livro de Tiago, no capítulo 2, no capítulo 4, no versículo 2 e 3. Devemos orar de coração pelos outros, especialmente oração intercessória. No livro de Números, capítulo 14, a partir do versículo 13. Como devemos orar? Jesus acentua a sinceridade do nosso coração, pois não somos atendidos na oração simplesmente pelo nosso falar de modo vazio. Podemos orar em silêncio, como está no livro de 1 Samuel 1,13, ou em voz alta, como está no livro de Neemias 9, versículo 4. Podemos orar com nossas próprias palavras ou usando palavras diretas das Escrituras. Podemos orar também com a nossa mente, ou podemos orar através do Espírito, em línguas. Está no livro de 1 Coríntios 14, 14. Podemos até mesmo orar através de gemidos, sem usar qualquer palavra humana, no livro de Romanos, capítulo 8, 26, sabendo que o Espírito levará a Deus esses pedidos inaudíveis. Ainda outro método de orar é cantar ao Senhor, Salmo 92. A oração profunda ao Senhor será, às vezes, acompanhada de jejum. Jejum, como já falei em outros vídeos, é essencial para a nossa oração. Qual a posição apropriada do corpo na oração? Essa é a pergunta que às vezes a gente faz. Às vezes a gente não sabe qual a posição certa, se é ajoelhado, se sentado. Mas eu vou mostrar aqui que na Bíblia ela é feita de várias formas e Deus atende, né? A Bíblia menciona pessoas orando em pé no livro de 1 Reis, capítulo 8, versículo 22. Também no livro de Neemias, no capítulo 9, versículo 4 e 5. Sentadas, está no livro de 1 Crônicas 17, versículo 16. Ajoelhadas, no livro de Esdras, capítulo 9, versículo 5. Tem também acamadas, no Salmo 63, versículo 6. Curvadas ao teu chão, em Êxodo 34, versículo 8. Prostradas no chão, em 2 Samuel 12, versículo 16. E de mãos levantadas aos céus. Então, não importa a posição que nós estamos. O importante é o nosso coração estar ligado ao Senhor, a nossa mente, o nosso espírito.
que a nossa vida está de acordo com a vontade de Deus. A Bíblia está cheia de exemplos de orações que foram poderosas e eficazes. Então, eu vou citar algumas pessoas que tiveram essa oração eficaz. Moisés fez numerosas orações intercessórias, as quais Deus atendeu, mesmo depois dele dizer a Moisés que ia proceder de outra maneira. Sansão, arrependido, orou pedindo uma última oportunidade de cumprir sua missão máxima de derrotar os filisteus. Deus atendeu essa oração ao lhe dar forças suficientes para derrubar as colunas do prédio onde os inimigos estavam exaltando o poder dos seus deuses, aqueles deuses falsos, né? Está lá no livro de Juízes, capítulo 16, a partir do versículo 21. Deus também respondeu às orações de Elias, como eu já falei aqui, em pelo menos 4 grandes ocasiões. Em todas elas redundaram em glória ao Deus de Israel. O rei Ezequias adoeceu e Isaías lhe declarou que morreria. Ezequias, reconhecendo que sua vida e obra estavam incompletas, virou o rosto para a parede e orou intensamente a Deus para que prolongasse sua vida. Deus mandou o profeta Isaías retornar a Ezequias para garantir a cura e mais 15 anos de vida. Está no livro de Isaías, no capítulo 38, versículo 2 a 6. Então, assim, Ezequias estava com doença, ele ia morrer, Deus mandou o profeta avisá-lo, porém ele clamou ao Senhor, ele virou o rosto para a parede ali, chorou e clamou muito ao Senhor, o Senhor se compadeceu, e Isaías ainda nem tinha ido embora, ele estava no meio do caminho, Deus falou para ele, volta lá e fala com o rei Ezequias, que eu vou dar mais 15 anos de vida para ele, por causa do seu arrependimento. Não há dúvida de que Daniel orou ao Senhor na cova dos leões. Eu acredito que todos conheçam a história de Daniel na cova dos leões, que ali eu acredito que ele tenha orado, que ele tenha buscado ao Senhor para que aquelas feras não fez nenhum mal para ele, pedindo para não ser devorado por eles. E Deus atendeu o seu pedido. Essa passagem está lá no livro de Daniel, no capítulo 6, no versículo 10. Os cristãos primitivos oraram incessantemente a Deus pela libertação de Pedro da prisão. E Deus enviou um anjo para libertá-lo. Está lá no livro de Atos, capítulo 12, versículo 3. Tais exemplos devem fortalecer a nossa fé e encher-nos de disposição para orarmos de modo eficaz, segundo os princípios delineados na Bíblia. Então é isso, eu quero deixar essa mensagem para os irmãos, para nós estarmos assim melhorando as nossas orações, porque inclusive nos dias atuais, a vida que nós vemos aí ao nosso redor, as coisas que estão acontecendo, nós precisamos muito, muito mesmo buscar ao Senhor. Nós precisamos estar orando em todo o tempo, estar falando com o Senhor nosso Deus, clamando por nós, por nossos vizinhos, nossa família, por nossa congregação, por todos aqueles que nós conhecemos, nosso trabalho, por nossas autoridades. A oração, ela move o coração de Deus. A oração, ela faz com que Deus venha em nosso socorro e os anjos do Senhor estejam ao nosso redor. Que Deus abençoe e continua visualizando aí os nossos vídeos, compartilhando. Eu quero pedir em nome do Senhor Jesus Cristo que Deus esteja abençoando a vida de vocês cada vez mais, que essas mensagens possam estar edificando a sua vida. Compartilhe. Que Deus abençoe e te guarde em nome de Jesus.